12º Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos. Transmissão ao vivo com som e imagem pela sua TV O Cultural. Se tem imagem e som, tem ocultural.com. Venha! Parabéns por ontem, vocês tiveram uma atividade puxada, né? Chegaram de viagem, participaram de uma roda de diálogo, depois tivemos a dinâmica de grupo, mas teve o refresco à noite, aquela apresentação gostosa, a raiz, depois o coquetel. Então a gente sempre mistura um pouquinho de trabalho, um pouquinho também de relaxamento, de confraternização. Hoje temos um dia cheio também, né? Como sempre, iniciamos com alguns comunicados. Então, não se esqueçam de votar, né, nas fotografias. Nós estamos com o prêmio de fotografia digital Nelson Vieira, que foi vice-presidente do Comitê do Médio Paranapanema, um dos idealizadores do Diálogo Interbacias e veio a falecer na época do 5º Diálogo. Então, nós vamos, na frente da bolsa, a cédula de votação. Vamos votar, essa votação encerra amanhã. Lembramos também que todas as atividades e rodas de diálogo estão sendo transmitidas ao vivo pela Web TV, por meio do site www.ocultural.com. Nós temos aqui o banner e todo esse material também vai ficar disponível no site do diálogo. Um outro comunicado é da Secretaria da Educação, né, daqui, ela pediu para avisar. A hora que nós encerrarmos aqui no auditório hoje, os PCNPs ficarem rapidinho, uma série de comunicados que eles precisam fazer, 15 minutinhos, vocês já estão liberados para o almoço. E o outro convite, o prefeito de Patrocínio Paulista, o Marcos, que vai participar aqui da mesa também, ele gostaria de conversar com representantes de alguns comitês no final do dia. Então, após a oficina às 16h30, então, o representante do comitê do Médio Paranapanema, de preferência, o presidente, vice-presidente ou secretário executivo, tá? Do Médio Paranapanema, do Alto Paranapanema, do Tietê Batalha, do Mogi, Sorocaba e Médio Tietê, Tietê Jacaré e PCJ. A respeito do aquífero Guarani, da área de recarga, alguns estudos que estão sendo realizados e, se necessário, se faz aí um diálogo entre esses comitês. Então, às 16h30 aqui no auditório. Um último comunicado, como sempre, a gente agradece aquelas pessoas, os participantes que vieram no horário, que se comprometeram aí com a nossa programação e, como já aconteceu ontem, quem chegou no horário vai participar do nosso sorteio de alguns brindes que os nossos apoiadores aqui, o pessoal do artesanato, camisetas feitas de pet, ofereceu. O Sérgio vai me ajudar a fazer ideia, eu não vou olhar dentro da caixa rapidamente. O Sandro, do Portal do Paranapanema. Sandro, cadê você? Então vamos lá. Ele vai ganhar o presente da Cadoro, que é o nosso artista aqui do Troféu do Diálogo. Rosmarie de Garça, do Comitê do Gente, agora eu só fiquei na... Ou é Luciano ou é Luciana do Comitê do Paraíba do Sul. É Luciano? Isso. Todos esses brindes são os nossos apoiadores que estão aqui com artesanato, então vocês podem depois. Lívia da AVE,
conseguir cumprir os horários, né, para não comprometer, inclusive, os palestrantes. Então é só um incentivo, a gente agradece. Gente, só então para saber, a lista de presença, né, das diretorias de ensino começou a rodar, vocês podem com calma e assinar. Toda a imprensa tem noticiado a grande revolução energética que está ocorrendo nos Estados Unidos e em alguns outros países com a extração de gás natural pelo método não convencional, fraturamento hidráulico, ou como ficou popularmente conhecido, produção de gás de xisto. Da mesma forma, considerando o fato histórico da escassez de água em São Paulo, pelo ano hidrológico atípico, cujos efeitos estão visíveis, em especial na região leste do estado, necessário se faça uma reflexão sobre o desafio de fazer gestão da água em condições tão especiais. Então, nós teremos agora um momento de espaço de diálogo com dois temas muito importantes, que é a questão do xisto e o impacto nos recursos hídricos, e o tema 2, o desafio da gestão em situação de escassez de água. Convidamos para coordenar esses espaços de diálogo o nosso coordenador de recursos hídricos, Walter Tesch. Walter Tesch é jornalista, graduado em Sociologia pela Universidade da República do Uruguai e mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Peru, concluiu as matérias de doutorado na PUC São Paulo. Coordenador da Coordenadoria de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo desde 2011, nessa condição secretário executivo do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, FEIDO, membro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Trabalhou no Uruguai, Peru, Venezuela, cobrindo diversos países na América Latina em missões de cooperação, organização e desenvolvimento de políticas sociais. Foi presidente da Federação de Cooperativas do Trabalho do Estado de São Paulo, membro do Conselho das Organizações Cooperativas também do Estado de São Paulo e presidente da Cooperativa do Trabalho das Américas da Aliança Cooperativa Internacional. Subprefeito de Palheiros, região dos Mananciais da cidade de São Paulo, secretário executivo da Operação de Defesa das Águas, Operação Integrada para o Controle e Vigilância dos Mananciais da cidade, articulista e autor de livros sobre cooperativos e recursos hídricos. Walter, com você o espaço de diálogo. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Me tocou coordenar, animar aqui este painel. Teremos duas etapas. Com o professor Jean, que eu vou apresentar brevemente, e o colega Rui Brasil na primeira etapa, antes do tradicional café, e posteriormente nós vamos ter o colega Rui, já vai tratar do desafio de gestão em situação de escassez, com mais Luiz Eduardo Marcos, prefeito, Ferreira, prefeito da Patrocínio Paulista, Malu Ribeiro da SOS e a doutora Nídia Passo do Ministério Público, que vai fechar esse painel. Então eu gostaria de convidar aqui antes eu vou dizer quem é, para que vocês saibam o seu perfil, conhecido dos geólogos da área de São Paulo. Quantos geólogos tem aqui na sala? Podia levantar a mão? 3 aqui. 3 geólogos. Então concentrado ali naquele canto. 4. Não tem? Aí depois vocês podem perguntar no cafezinho várias questões que o professor Jean vai levantar. Então, o professor Shang Hung Yang é professor titular do Instituto de Geociência e Exatas do campus de Rio Claro. O professor é geólogo, mestre em geologia pela Universidade de Northwest dos Estados Unidos, doutor em geologia, livre docente, professor assistente titular do Departamento de Geologia Aplicada do campus de Rio Claro desde 1987. Áreas de atuação do professor. Vou convidar o professor para subir. Obrigado, professor.
conhecido aqui na área de São Paulo, nos estudos de águas subterrâneas, hidrologia, geoquímica, estratigrafia, geologia do petróleo, mecânica dos fluidos. Então era a pessoa para nos dar um panorama sobre esse tema que colocou já a colega Soraya na pauta. Também vou convidar aqui o colega Rui Brasil, para ficar aqui já presente. O colega Rui Brasil é engenheiro, tem vasta experiência no setor público, não li o currículo aqui, mas sei depois, ele foi secretário adjunto da Secretaria de Saneamento, então, Energia, é um dos membros do grupo técnico que acompanha e começou trabalhando o tema da outorga do Cantareira, mas com a crise passou a formar o acompanhamento da crise de São Paulo. Ele, com o colega que vai vir posteriormente, depois do café, da ABES, vão dar um panorama estrutural da situação da crise. Então, professor, antes do senhor começar, e aí sabemos que o senhor vai ter uma pequena apresentação para posteriormente os questionamentos, e aí nós passarmos para o Rui antes do café, eu gostaria de fazer um breve resumo das tarefas que o Sistema de Gestão Integrada dos Recursos Hídricos tomou frente a esse tema que começou a aparecer na imprensa, começou a chamar atenção porque alguns falaram em ameaça de terremoto, começaram a colocar fogo na água e a água pegava fogo, então ficou meio misterioso, e as redes sociais, manifestação em vários países, e nós aqui em São Paulo, então o Sistema de Recursos Hídricos solicitou, a partir também de carta da Sociedade Brasileira da Ciência, que enviou à Presidência da República, e a nós, o Conselho Estadual e as câmaras técnicas, solicitou que ela abordasse o tema. Então, as câmaras técnicas convidaram o professor Jean, os especialistas da área, conversaram com o professor Irato também, fizeram debates, convidaram a Secretaria de Energia do Estado de São Paulo para que opinasse sobre o tema, e a partir daí começou uma discussão, ok, vamos fazer uma função no Conselho Estadual ou não? Aí disseram, não, mas esse tema é da área nacional, vamos solicitar informação ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o Conselho, através da Secretaria Nacional de Recursos Hídricos, Meio Ambiente Urbano, enviou o colega Marcelo para fazer uma exposição ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e ficou a ideia de que aguardaríamos as orientações estratégicas do Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. E esse passo posterior foram as discussões na Câmara Técnica do Conselho Nacional. Elaborou-se uma moção, levou a moção ao plenário, e nas discussões do plenário, o Ministério de Minas e Energia solicitou um tempo para fazer uma reunião extraordinária, um seminário dos melhores especialistas para discutir com eles antes de elaborar essa moção. Então, além disso, nesse meio termo, se abriu a possibilidade de uma resolução que estava em audiência pública na Agência Nacional do Petróleo, que os profissionais e aqueles que tivessem observações fizessem sugestões, e saiu essa diretriz que orienta quem ganhou as licitações, os requisitos. Um segundo momento, apareceu uma demanda do Ministério Público Federal, chegando a várias instituições, isso já no mês de julho desse ano. Uns 10 questionamentos, provavelmente elaborados com orientação técnica sobre essa temática. O professor provavelmente conhece essa demanda do Ministério Público. Chegou à nossa Secretaria de Energia, CETESB e alguns comitês da área do Paranapanema e outras instituições para responder esses questionamentos. Esse é o estado da arte dentro, então, da gestão do recurso hídrico. Eu passaria agora a palavra para o professor Jean, para a sua exposição. Obrigado.
Bom dia então a todos. Eu, primeiramente, quero agradecer o convite. É uma satisfação poder estar aqui hoje. Essa plateia tão grande e diversificada. Eu elaborei aqui uma apresentação pequena, 14, 15 slides, mais para passar alguns conceitos básicos, algumas informações importantes, que acredito que vai nos ajudar nessa discussão que o Walter acabou de resumir. Então, para a gente ir adiantando, aqui já a projeção, então, estruturei essa nossa apresentação rapidamente agora, em duas partes, Começar então o que é e onde o gás de xisto, onde ocorre o gás de xisto, o shale gas. Eu, como professor de geologia, o xisto é um termo não muito apropriado, porque ele define uma rocha metamórfica. Na verdade, o gás, o folheiro bituminoso, o folheiro que é considerado uma rocha geradora, ela é uma rocha sedimentar. Eventualmente, nós temos uma situação, talvez, que se aproxima ao xisto, que seria a bacia de São Francisco, no Cuba. Então, eu peguei até um vídeo do site português, inclusive os próprios portugueses eles usam o shale gas, talvez seja o termo mais próximo da conotação original. E depois, rapidamente, ilustrar rapidamente o impacto da produção, principalmente a questão do fracking, que essa aqui é a grande polêmica, e aí a gente encaminha para a discussão. Então, eu acho que eu tenho controle aqui. Então, eu vou começar com essa animação, eu espero que ela seja didática. Só vou pedir clicar em cima. Isso. Na verdade, tem essa animação que eu peguei no site, ela tem a formação do carvão e o retorno. Então, vocês estão vendo aqui uma ilustração representando uma situação de um lago grande ou um oceano, em que nós estamos vendo aqui, aqui a vida tônica, que são constituídos por micro-organismos, e que após a morte dessa fauna, elas se depositam no fundo do lago e vão ser incorporadas aos sedimentos. Se esse lago tem pouca oxigenação, a gente vai conseguir preservar essa matéria orgânica que está incorporada agora ao sedimento. Passar para a próxima etapa, o processo contínuo, os sedimentos estão chegando no lago, no oceano, vão se incorporando ao fundo, e sucessivas camadas vão se depositando e vão soterrando essa camada rica em matéria orgânica, no fundo lamoso, e passando por sobrecarga, e após essa aqui vocês estão vendo, com essa sobrecarga vai aquecendo esse material então, essa matéria orgânica transforma o que a gente chama de querogênio, e esse querogênio, com mais calor e pressão, vai se transformar em matéria orgânica, querogênio, que vai se transformar em hidrocarboneto. Hidrocarboneto que vocês estão vendo aqui, representado por essas gotinhas de óleo, de gás. E esse material sob pressão e calor são expelidos dentro dessa camada que a gente denomina de rocha geradora, aqui também, essa aqui é a nossa rocha geradora. Esse amarelo aqui está representando sedimentos mais arenosos, que são os nossos aquíferos, que vocês conhecem bem. E aqui uma camada impermeável,
né, que na verdade sela essa umidade aqui e esse óleo vai ser trapeado, né, nessas situações onde você tem uma capa impermeável, que pode ser uma outra formação argilosa, ou mesmo o tal do sal, pré-sal, né? Por exemplo, na nossa margem, na bacia de Santos e Campos, quem sela grandes unidades, grandes ocorrências, né, de ambos de petróleo é o próprio sal. E aqui, né, e aí com esse processo continua e a gente forma então uma acumulação de óleo e uma capa de gás. Tá? Então esse é o esquema típico que vocês encontram nessas figuras ilustrando a ocorrência de petróleo, né, que é algo, na verdade, de prospecção de gás, a nossa camada selante, nosso vapor, a nossa versão de coxa reladora. E agora podemos passar para essa figura. Então, agora essa figura, que já provavelmente conhecida de vocês, né? Na verdade, ela está ilustrando o final daquele processo que nós acabamos de ver, né? E aqui vocês têm uma descrição dos dois tipos de acumulação de gás que se fala muito hoje na imprensa, que é o tal do gás convencional e o gás não convencional. Então, o nosso cheio gás, o gás do xisto, ele é classificado como gás não convencional. Qual que é a diferença desses dois, né? Então, aquele processo que nós acabamos de ver é a forma que a gente chama do gás, a acumulação do gás convencional. É aquele gás que saiu da rocha geradora, migrou para a rocha reservatória, nossos aquíferos, e acabou se acumulando, né? Então, ela pode estar associada com óleo, seria então um gás associado, e pode não estar associado ao óleo, a só o gás sozinho, seria o nosso não associado. O que é o gás de xisto ou shale gas, então? Shale gas, ou mesmo oil gas, né? Oil shale, né? O óleo de xisto, o óleo de folheiro, né? Na verdade são os hidrocarbonetos, na fase líquida e gasosa, que estão dentro ainda da rocha geradora, né? Daquela camada rica em matéria orgânica que foi soterrada e foi transformada em biologênico, posteriormente craqueado para óleo e gás. Tá? Então esse é o nosso shale gas, né, que fica aqui dentro dessa própria camada original, não migrou ainda. E tem uma outra categoria de não convencional que vocês estão vendo aqui, que são os tight sands, né, são, podemos chamar, arremedos fechados, são gases que migraram, né, então está ali na categoria do convencional, mas que está trapeado, está preso dentro de uma camada bastante baixíssima permeabilidade, né? Então, na verdade, ele é um gás que saiu daqui, mas ficou trapeado, não acumulado nesse estilo convencional que a gente está acostumado. E, finalmente, nós temos também uma situação de gás, né, que se acumula junto a depósitos de carvão. Né? Nós estamos aqui na região de Buri, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Criciúma, com muita ocorrência de metano junto aos depósitos de carvão. Esse também é um gás metano não convencional. Então esses são os tipos, né, que nós conhecemos, você já certamente leu a respeito, né, do convencional e não convencional. E aqui, como o nosso assunto hoje é o gás do xisto, o shale gas, né, aqui nós temos um mapa mostrando a distribuição e o tamanho das reservas, né, dessas acumulações constituídas por água, né, uma fração por areias, né, que vão segurar aqueles poros, e uma 0,5%, mais que são os meios porcentos que a gente tem que ficar preocupado, porque eles são produtos químicos, né, necessários para a atividade, desde ácidos, surfatantes, né, controladores, inibidores de corrosão, agentes para carrear as areias, enfim, uma série de produtos que muitas vezes a gente não conhece a sua composição. E para finalizar essa apresentação, eu estou listando aqui a resolução MP que foi editada em abril desse ano, né,
onde ela lista, como o Walter já mencionou, né, os requisitos necessários para o fraturamento. Aqui eu fiz um pequeno sumário, né, desses requisitos, né, que efetivamente é um resumo que está na resolução. Vocês podem ter acesso na internet, né, e consta, na verdade, de sistema, requisitos para sistema de gestão, estudos e levantamentos, né, basicamente desses estudos e levantamentos que são exigidos uma série de testes, modelagens, análises, né, além, naturalmente, da necessidade de licenciamento ambiental, outorga de recursos hídricos, monitoramento de resíduos, e aqui um pouco mais detalhado os itens do projeto de imposto, simulação de fraturas, análise de risco, execução de operações, que seria, na verdade, preocupação com segurança e a questão dos sismos, e a resposta emergencial, que constitui, na verdade, os requisitos para o fraturamento hidráulico. Então, antes de iniciar a discussão, eu só gostaria de levantar alguns pontos, né, para a nossa discussão. Acho que a questão principal é assim, nós realmente precisamos de GPS, né, e é importante a exploração do GPS, né, para a sociedade, e para a economia, né? Quer dizer, e a questão ambiental, né? Vale a pena a gente explorar gás, né, em detrimento ao custo ambiental? Quer dizer, essas eu acho que são as questões que provavelmente todos nós temos, né? E eu então encerraria essa primeira parte, né, fornecendo esses elementos básicos para que a gente possa então. Agora, eu gostaria que vocês também levantassem as questões para que a gente pudesse discuti-las. Temos alguma pergunta no plenário para o tema, segundo os questionamentos que levantou o professor? Há muita inquietação, certamente, professor. O senhor fez esses questionamentos. Se não tiver perguntas, eu vou só relacionar aqui aquelas que nós recebemos. Tem perguntas? Estou vendo lá o colega lá que levantou a mão mais alto. Pode estender o microfone. Tem alguém para passar o microfone para ele? Inote Químico, Comitê do Parque. A ideia aqui é até às 10, logo depois então conclui quase o programa, aí depois do café, só toda a equipe aqui. Bom dia a todos. Eu, quando vim para cá, eu prometi não abrir a boca no evento. É o seguinte, eu sou vice-presidente do Comitê da nossa parte e faço parte da Comissão Técnica do Meio Ambiente do Conselho Legislativo como profissional da área de sul. E nós estamos muito preocupados com esse problema de gás de coelho, na medida em que eu tenho visto, inclusive, fotos de campos de obtenção desse gás nos Estados Unidos que viraram verdadeiros desertos, de um lado, e de outro, a redução anual da produção desse material, que cai de 90% para 12%, 16% depois de 2, 3 anos. E o investimento para isso é muito grande. Então, eu acho que nós precisamos parar um pouco para pensar. Já existe um trabalho feito entre São Paulo e Paraná, se não me engano, com o material da Petrobras, com outro nome, como este, e não trouxe até agora resultado nenhum. É um alerta que eu faço a todos nós. Muito obrigado. Mais alguma pergunta?
Patati também. Pode se identificar. Luciano, do CBH PES, Paraíba do Sul. Primeiramente, só uma colocação. A gente fica até bastante impactado com a apresentação, porque não basta a gente, nós como humanos, já procurarem os recursos disponíveis. Parece que a sede é tão insaciável, né, que a gente vai atrás até daquilo que ainda nem está pronto, né? A gente vai buscar o gás na rocha geradora, né? É incrível isso. Agora, o senhor comentou sobre a possibilidade de, na busca desse gás, ocorrer abalos sísmicos, provocarem. Eu queria entender melhor isso. Isso até que ponto esses riscos existem, até onde. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, que chamou muita atenção. Então, temos duas questões colocadas, resumindo só. Agora, a terceira aqui com o colega Manu da SOS. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade da gente estar debatendo esse tipo de diálogo entre bacias. O que nós temos visto em fóruns mundiais da água, principalmente no tema de seguros por acidentes ambientais e indenizações por danos ambientais, nós tivemos a oportunidade de assistir o advogado Kennedy Júnior em São Paulo recentemente, falando de mais de 194 ações de indenização para essas comunidades dos Estados Unidos, onde o gás vem sendo explorado com essa tecnologia, e em todas elas foi dito que os aquíferos, após a perfuração, ficam completamente indisponíveis para qualquer uso e que não há tecnologia para a sua descontaminação. Gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Então, temos três perguntas. Eu acho que agora seria razoável que o professor comentasse rapidamente essas três questões. Depois dividimos mais. São três questões, eu acho que excelentes. Acho que isso é o que, na verdade, está suscitando toda essa nossa discussão, essa preocupação com os aquíferos, com a questão de riscos geológicos, antrópicos, a gente pode chamar assim, os sísmos, e a própria desertificação mencionada na primeira questão. Então, eu devo começar pela primeira. Acho que a questão da desertificação, os impactos ambientais que a gente tem lido na mídia sobre o que tem acontecido nos Estados Unidos e em outros locais também, na verdade são impactos que são causados por atividades muito comuns na mineração também. Então, na verdade, toda a atividade extrativa ela está normalmente seguida por danos, impactos bastante, muitas vezes, sérios. Então, cabe à sociedade, ao Estado, de cuidar, de legislar, de regular essas ações. Então, quando a gente olha os Estados Unidos, a legislação dele é um pouco diferente da nossa. A começar que a propriedade do subsolo é do proprietário, no nosso caso. Então, o que a gente tem visto, essa atividade desenfreada muitas vezes, que está ocorrendo justamente nos estados mais pobres, é por conta eu até chamar de ganância financeira. Na verdade, para alguns, tem sido a loteria, porque tem situação de grande pobreza, eles estão passando a ser milionários. Então, tem pessoas afortunadas pela jazida, vendem os direitos, e os vizinhos que têm que, na verdade, pagar as consequências. Eu acho que é uma situação um pouco diferente da nossa. Se a gente tiver uma legislação mais dura, mais rígida, a gente deve coibir uma boa parcela dessas atividades mais danosas. Então, assim, muito rapidamente. Com relação aos sismos, os sismos ocorrem, e tem um trabalho científico recente mostrando que, estatisticamente, está provado que
as atividades de shale gas, né, tem aumentado a atividade sísmica em áreas estáveis, né, mas os níveis de sismicidade estão sendo relativamente baixos, na faixa, eu acho que em torno de 3 a 5, né, magnitude M, que é uma coisa relativamente baixa ainda. E são semelhantes a situações, aos ciclos induzidos por represas, né? As nossas hidrelétricas de represas também induzem ciclos, né? E nós temos a legislação, inclusive, que exige que todos os reservatórios, as barragens, né, tem que ter um monitoramento sísmico também. Então, na verdade, são consequências do fraturamento hidráulico, né? Quando a gente injeta água pressurizada, você enfraquece a rocha, entre aspas, né? Com isso favorece então a sua ruptura, né? Causando então esse ciclo. Okay? E nós temos a última questão da tecnologia de descontaminação. Sim, esse é um problema sério, a gente não, uma vez que o aquífero fica contaminado, seja contaminado, a sua remediação é extremamente onerosa, o que inviabiliza muitas vezes essa prática. Por isso a gente acaba condenando o aquífero para o nosso uso, né, de desertação, pelo menos. Eventualmente, algumas águas a gente pode usar para fins industriais. O que nos leva a ficar extremamente alertas, né, com a questão dos efluentes, né, e da própria prática do fraturamento. Como vocês viram nas ilustrações, provavelmente vocês já viram em outros vídeos também, né, o processo de fraturamento ela desagrega, ela rompe na rocha, né, e o grande risco desse rompimento é que essas fraturas atinjam os aquíferos, né, e aquele fluido que você usa para fraturar, eventualmente possa alcançar esses reservatórios, né, de água. Então o risco está aí. Então o que a gente precisa, e a legislação, pelo menos, né, essa resolução que foi lançada pela ANP, é o primeiro passo, né, de exigir uma série de requisitos, né, e que as operadoras têm que obedecer, têm que avaliar, têm que estudar a subsuperfície, tá, e com isso tomar todas as precauções, né, necessárias para que a gente não venha a sofrer essas consequências. Como a Bruna bem disse, não há o que fazer uma vez que esse aquífero acaba ficando contaminado, né? Então, basicamente, seria o que eu teria a comentar sobre essas questões. Então, professor, nós temos aí, inclusive, tem um filme, Mateio, que é Terra Prometida, outro filme que é interessante na parte pedagógica, com esses mapas que tem no território da previsão de exploração, para ter um elemento de conhecimento e apropriação do território. Mas a resolução, se assim entendo, ela dá uma série de requisitos, ainda terá que passar por outorga, terá que passar na questão da água outorga, licenciamento, e há uma etapa exploratória, que é a linha das moções, dos conselhos e as discussões, é que nessa etapa exploratória, como são muitos custódios, as perfurações pudessem ter conhecimento, inclusive, do que tem embaixo do nosso nome, que conhece o professor tem esse tema presente. Temos mais algumas perguntas? Tá? Vamos para mais 3 e aí fechamos essa parte. O colega lá levantou a mão. Mais alguém que está na fila? Aqui tem outros. Segundo aqui. E lá, colega? Acho que seria mais uma colocação mais dentro do assunto, que é uma questão assim. Eu pude observar que lá no quadro que foi colocado, a Argentina vem a ser proporcionalmente em tamanho de território, ela é o maior produtor, a maior reserva, pelo visto, de tamanho, proporcionalmente ela é maior, e ela é nossa vizinha, e ela está tendo
não sei se nem cabe aqui ao caso agora, mas a gente está tendo todas essas resoluções, todos esses cuidados, todas essas leis, talvez a gente nem venha a usar, utilizar o justiça, mas o Guarani também pega a Argentina bastante lá também. E se a Argentina que está falida vai também vender todo esse, entrar nisso para ter mais recursos, capital de riqueza, né, para adquirir reservas, se ela entrar lá, e ela está tendo esse tipo de cuidado, existe comitê lá, hidrográfico lá, existe bacia lá, eles têm esses mesmos cuidados que o Brasil está tendo. Não adianta nada a gente fazer tudo e eles lá não quiserem, vai dar tudo errado. Eu imagino isso. Pergunta do colega, está colocada outra colega que levantou lá. E identificar seu colega não. Era essa dúvida, né? Eu acho que Meu nome é Lucas, eu sou de Jordânia, da bacia do Baixo Parque Grande. Minha pergunta está relacionada com a boca do colega ali, porque se existe no mundo, algum país proibiu esse tipo de extração do xisto, por ele causar todo esse tipo de poluição, porque aparentemente, como foi apresentado, é tão oneroso assim, a sua extração e também a sua descontaminação. E saber da eficiência, se for mesmo descontaminar esse lençol, qual é a eficiência do tratamento da água? É eficiente mesmo? Mais alguma para fechar? A última? Então vamos fechar essa necessidade aqui. Professor? Sim. Primeira pergunta. Argentina. Né? O Guarani da Argentina, ela ocupa uma parte mais norte da Argentina. Okay? E a formação Vaca Muerta, que é o Shale Gas, o folheiro bituminoso, né? Que é a exploração do Shale Gas, está lá no sul, na província de Neuquén. Então ela está bem distante, ela não tem relação com a ficar tranquilo. Tá? Mas ela tem outros aquíferos em torno. Quem tem que se preocupar são aqueles aquíferos, né, que estão ao lado desses folheiros. Né? E com relação a atividades, né, a proibição da extração ou do fracking, né? Sim, nós temos vários países, a França lidera, né, nessa lista, a Alemanha também baniu a extração de shale gas, mas por conta desses conflitos que nós estamos passando hoje na Ucrânia, eles estão eventualmente considerando, isso no caso da Alemanha, né, abrir a exploração para esse recurso energético. Né. Então, esses são os que eu sei que mesmo dentro dos Estados Unidos, né, apesar de toda essa liberalização que a gente ouve e tudo mais, mas tem estados também que essa atividade está banida. O próprio estado de Nova York, né, que tem extração de shale gas, tem algumas áreas agora que estão também interditadas. O estado de Califórnia, historicamente, um estado muito preocupado com a questão ambiental, ela também cria muitas dificuldades para essa atividade. Então, a conscientização e a preocupação existe, na verdade, em todos os países. Né? Tem. Então, colegas, como vimos, o tema é complexo, não se esgota, como colocou o colega Pinotti, lá também tem muito envolvimento econômico e estratégias de negócio atrás disso, devido ao curto prazo de realização. Tem questões geopolíticas, como essa questão da Europa, que carece do átomo do gás da União da Rússia, né? Então há todos esses problemas envolvidos e vai mexer também na matriz energética. Então, de repente, qual é a opção? Explorar carvão, esse tipo, ou energias renováveis como vimos ontem. Então, esse é um quadro aberto para discussão e reflexão. Temos aí a resolução como um elemento importante desse processo. Consideraria que aqui é contribuição do professor excelente, o material vai ficar disponível no site e está aberto ao pensamento. O professor podia ficar aqui conosco. Eu iria pedir ao FUI Brasil, que é o membro do grupo técnico
chamado GETAC, onde estão o Rui, que é também secretário executivo do Comitê do Alto Tietê, assessor da Secretaria, secretário de Saneamento e Recursos Hídricos para essas questões estratégicas, coordenou a equipe de resolução conjunta que trabalhou no plano diretor da macrometrópole e o Rui, com toda essa sua experiência na área de recursos hídricos, fundador aqui do TCJ também, vai nos dar um quadro inicial e depois vamos tomar um café e voltamos aqui para esse time de peso e já agradecemos uma palma ao também foi coordenador de recursos hídricos, por isso que ele é bom. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, uma satisfação estar aqui com vocês. Esse evento que sempre, hoje, é poderíamos dizer, um evento de natureza estadual, né? E que traz uma participação bastante rica, não somente daqueles colegas militantes aí do sistema de recursos hídricos, mas a nossa importantíssima classe dos professores, né? E nem sempre valorizada, né? Então, nós, muita satisfação, estamos aqui também pela Secretaria de Recursos Hídricos, como o colega Walter já colocou, e tentar colocar algumas palavras aqui, iniciais, para provocar essa questão do nosso tema aí, dividido aqui com os colegas, o Luiz Eduardo Grisotto, que compartilhou com a gente intensos momentos da elaboração do plano da macrometrópole, da empresa Corap, né? O nosso querido prefeito de Patrocínio Paulista, pessoa muito preparada, que aprendemos a respeitar lá no Conselho de Recursos Hídricos, é a nossa companheira guerreira de longas batalhas, aí, Malu Ribeiro, né? Também fundadora do Comitê de Sorocaba, né? Então, nós temos aqui desafio da gestão em situação de escassez de água. Na verdade, a primeira coisa é o que é escassez, né? O que é crise? No nosso sistema de recursos hídricos, essa questão começou a tentar ser respondida no sistema já instituído lá em 84, no nosso primeiro plano de recursos hídricos, quando se estabeleceu uma definição do que era a bacia crítica. A bacia crítica, naquela ocasião, foi definida como aquela em que nós utilizamos mais de 50% da disponibilidade mínima. E nessa situação foram colocadas, vamos dizer, foram classificadas, e nela estavam principalmente a bacia do Alto GT e o PCJ. Em outras circunstâncias, uma luz amarela, aí nós tínhamos mais da metade do estado, né? E outras em situação mais confortável, né? E isso é muito relativo. Na verdade, nós poderíamos definir isso um pouco melhor se a gente falasse o que é uma situação de risco, que também é muito complicado, o risco de uso da água, né? Para dar números, no plano da macrometrópole, a gente definiu uma série de planejamentos para os diferentes usos da água. Por exemplo, a gente diz que um sistema de abastecimento público, ele, na média, está bem planejado,
quando nós temos apenas 5% de risco ou de probabilidade de que haja uma falha no abastecimento. No setor industrial, nós aceitamos um risco de 10% de falha. O que é essa falha? Se a gente pegar os famosos 84 anos que estão aí na imprensa, né, que nós temos a série de dados, ver quantos meses dá, e se em 5% dos meses eu não tiver aquele atendimento pretendido, é uma falha. E assim para os outros usos. Industrial 10% e irrigação aceitamos. Não é que nós aceitamos, é um índice médio que não é só no Brasil, de 20%. Nós hoje estamos numa situação em que em algumas regiões do estado, e eu vou falar um pouquinho mais de onde eu estou hoje vivenciando, né? A região do Cantareira, que é o ator principal aí das notícias, né? Que todos estão acompanhando, né? Para quem não conhece, o sistema Cantareira é o maior manancial da região metropolitana de São Paulo, que atende em torno de 47% da população da região metropolitana, que é alguma coisa próxima de 9 milhões de habitantes. Esse sistema, ele está majoritariamente, mais de 90% da água armazenada, está na cabeceira da bacia do Rio Piracicaba, que também, em parte, depende das águas do sistema Cantareira. Na região do Piracicaba, nós temos mais de 5 milhões de habitantes, não, na verdade, na bacia do Piracicaba. Nas 3 bacias, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, nós temos mais de 5 milhões de habitantes. Cerca de 2 milhões e meio dessa população sob a influência das descargas do sistema Cantareira. Não quer dizer que se abasteçam diretamente do sistema Cantareira. Muito bem. E nós, recentemente, precisamente a partir de dezembro, nós percebemos uma situação que nós estávamos nos aproximando de uma situação de alerta e de risco. Então, eu gostaria aqui de tentar contar essa historinha. Imagina que nós fôssemos um roteirista ou um diretor e fôssemos montar uma peça. Essa peça nós teríamos que escalar alguns atores. Então, para sintetizar essa história, nós temos um tempo limitado. Tenho bastante interesse em ouvir de vocês também, os nossos colegas aqui pela frente, mas aqui meio que um pano de fundo dessa história. Alguns colegas que andaram fazendo alguns gráficos sobre a situação, na verdade coloca como uma história quase de terror. Eu não sei se a nossa peça teatral seria uma tragédia, certamente não é uma comédia, mas é alguma coisa próxima disso. O primeiro ator que nós poderíamos colocar em cena aqui são os técnicos do nosso aparato. Eles estavam preparados? Nós temos informações? Eu diria, no caso do sistema Cantareira, sim, nós temos informações. O sistema Cantareira é extremamente estudado, e aí vem já um legado muito positivo do advento do sistema de recursos hídricos, que com o processo de renovação que ocorreu há exatos 10 anos, na verdade ele começou 11 anos atrás, em 2004, nós reviramos de ponta cabeça todas as informações, analisamos, projetamos, fizemos prognóstico, fizemos regras, e a partir de então, diariamente se monitorou o sistema. De uma forma transparente, as informações estão disponíveis e todos que participam do sistema de recursos hídricos e a população tem acesso a isso.
Então, tínhamos informações, temos análises. Ainda no campo dos técnicos, eu colocaria também não só os hidrólogos, o pessoal que fica nas salas de situação, do DAE em Piracicaba, do DAE lá em São Paulo, né? Ou as informações, se vai chover, se não vai chover, e os meteorologistas. E convenhamos, é uma classe sofrida também, né? Porque a gente torce para que eles acertem uma previsão, mas as ferramentas que eles dispõem dão informações muito na base da média. O CPTEC tinha, no ano passado, uma informação, quando a gente começou esse monitoramento, que era assim: a probabilidade é chover acima da média, 33%. Chover na média, 33%. Chover abaixo da média, 33%. É 0,3, né? Resumo, não sei o que vai acontecer. Isso aqui não é uma crítica. É que as previsões possíveis, com uma certa precisão, são de uma semana. Aí você ouve o rádio, vamos sair, vamos nos preparar. Hoje vai chover. Não chove. A vida é dura. Bom, um outro ator que eu colocaria são os usuários. Os usuários, e aí, em relação aos professores, depois no final a gente vai falar alguma coisa das lições que nós temos. Por exemplo, nós temos usuários, nós temos o sistema de recurso hídrico, e nós necessitamos que o usuário vá lá e conte os administradores da água, onde é que ele capta, quanto ele capta, por que ele capta, e, enfim, tem um documentozinho chamado outorga, que dá o direito de uso. Nós temos um bom conhecimento do que os municípios usam. Também eu acho que um bom conhecimento do que as indústrias usam. Mas no campo ainda temos um baixo conhecimento do que o agricultor usa. E no campo das águas subterrâneas também não é um bom conhecimento. Por quê? Falta um pouco de fiscalização, é um pouco de tudo junto e misturado. Falta cidadania, falta compromisso a usuários que retêm a água em açudes, a água é minha, está na minha propriedade, e não deixa a descarga. Mas a culpa é do governo, a culpa é do órgão gestor, porque deveria ter um monitoramento por satélite. Hoje a tecnologia não é evoluída. Será que é possível controlar isso? Ou nós temos que ter uma consciência mais ampla de que aquela água que está sendo retida está fazendo falta para baixo, e nós percebemos nessa estiagem severa, vamos dizer, não é uma estiagem severa, é aquela nunca vista, nunca ocorrida em algumas regiões. A do Cantareira, certamente, dos dados que nós temos, a série de 84 anos, e as vazões, aquelas que se estudou na escola, o pessoal da área técnica, o tal Q710, que é aquela da estiagem brava, né? Ou a mínima registrada na história. Hoje estamos, o cenário otimista que nós trabalhamos outro dia, para que nós torcíamos para que acontecesse, era que ocorresse o mínimo da história. No mínimo dos últimos 84 anos, a gente estava feliz já. Nós tivemos 3 meses em que essa vazão que ocorreu, vazão aquele que estava chegando no reservatório, 30% da mínima. Muito bem. Então, na questão dos usuários, que comportamento nós... Basta a multa,
precisa ter, mas precisa de uma mudança de comportamento do nosso setor usuário. Existe o governo, um outro ator que precisa tomar as atitudes, que precisa coordenar a ação dos seus órgãos técnicos. Eu falo governo aqui, municipal, estadual e federal. Os governos ficam... É um tanto quanto complicado quando você está no... qualquer evento, quando há uma turbulência ou o cenário muda, tem um impacto. E nesse ano nós temos um impacto chamado ano eleitoral. Isso é complicadíssimo, afeta muito a sensibilidade. É evidente que um governo legítimo, eleito democraticamente, evidente, estamos numa democracia, graças a Deus, há 30 anos o processo de redemocratização, e acredito que a maior parte das medidas foi tomada. A primeira delas foi em 1º de fevereiro, na região metropolitana, na área do Cantareiras, estabeleceu um mecanismo econômico para nós, o sistema de recursos hídricos. O mecanismo econômico, nós conhecemos a cobrança, lá foi feito o contrário, a exemplo do que foi feito no próprio setor elétrico, no apagão, lá no começo da década passada, e no próprio setor de recursos hídricos, que foi o bônus. E nós tivemos uma agradável surpresa, porque nós percebemos o forte engajamento da população. Nós tivemos, não é todo mês que é igual, as coisas variam, mas chegamos a ter 90% da população que aderiu, vamos dizer, à campanha de economia de água. Isso, chegamos a ter mais de quase metade, 40 e poucos % que tiveram direito ao bônus, e os demais economizaram efetivamente. Há uma outra corrente que defende que tivesse também o bônus. Quem não economiza, fosse penalizado. Acabou isso não sendo adotado, mas talvez isso tenha que ser feito em algum momento. Um outro ator aqui, que está na nossa vida, no dia a dia, né? Chamado mídia, imprensa, todos os tipos, né? E quando a gente vê um problema, né? Esse problema é retratado na mídia. Muitos aqui são protagonistas de fatos e veem a versão dos fatos depois. Quantos já viram a versão dos fatos, às vezes distorcida? E você que é o protagonista daquele fato sabe, ou tem a sua verdade, a sua versão. Não quer dizer que seja verdadeira também, né? Alguém disse uma vez que numa guerra a primeira vítima é a verdade. Numa crise, eu acho que a primeira vítima é o bom senso. Muitas vezes isso acontece. Alguém me disse uma vez que, com a licença dos jornalistas aqui, pelo Paulo 10, mas o jornalista às vezes escreve a notícia direitinho, mas tem aquela maldita manchete que quer fazer, quer vender. O pessoal me explicou outro dia que notícia boa para jornal
é notícia ruim. Certo? Então, isso faz parte. E não adianta sofrer com isso. Faz parte, infelizmente. Tem também o outro ator nesse processo. No ano eleitoral não poderia faltar. Os políticos, os partidos. Né? Então, todo mundo dá a sua interpretação, a sua versão e procura tirar uma lasquinha. Né? O que vocês mais ouviram desse período de crise? Falta planejamento. Né? Não tem planejamento. Isso agride um pouco o pessoal do sistema de recursos hídricos, eles perdem um tempão fazendo um plano de bacia, né? Fizeram 3, 4 planos de bacia, né? E, vocês não fazem nada. Vocês não existem. Bom, agora eu vou dar outra versão, hein? Bom, no Estado, em termos gerais, para os mais experientes, vou dizer mais velho, né? Tá aqui o Denis, né? Nosso colega do DAE, por exemplo. Tem outros, né? Ele é mais novinho, japonês não parece velho, curtido. Por exemplo, São Paulo, eu acho que é o único estado do país que fez 3 grandes planos de grande abrangência, pegando praticamente o leste do estado. O primeiro deles foi o plano Ibrace, feito na década de 60, e que planejou, tintim por tintim, as obras do sistema Cantareiro e do sistema Alto Tietê. Na década de 90, foi feito, o pessoal tudo tinha que ser, era coisa grande, então se inspirou lá em Itu, fez um planão, né? É o hidroplan, que deu um foco muito grande, não a novas captações, mas a recuperação da qualidade de águas. Com base nisso daí, nessas discussões, paralelamente, e no bojo dessas discussões, nasceu também com o clamor popular, o projeto Tietê, e os comitês nasceram já com aquela missão de perseguir realmente a recuperação da qualidade. O PCJ fez assim, né? O Alto Tietê tem os planos lá do projeto Tietê, etc. Enfim, nós temos esse debate. Além disso, eu vou citar um outro ator aqui. E aproveitando, temos também aqui uma pessoa para fazer um texto, né? Mas eu não poderia deixar de falar do Ministério Público. O Ministério Público se organizou em núcleos regionais, chamados GAEMAS, né? Muito a moda, vamos dizer, moda não, com o território de atuação das próprias UGRs, né? Então, o Ministério Público procura, né, e aqui eu estou falando se a área alheia, né, defender interesses difusos e coletivos, está sempre atento ao que se faça cumprir a legislação, e aí questiona as instituições, papel de fato extremamente importante. Agora, no episódio do Cantareiro, a gente viu uma coisa que não pode passar desapercebido. Que, da mesma forma que, às vezes, um comitê de bacia encara aquela água que tem na bacia hidrográfica como propriedade do comitê, tem o lado positivo, que aquilo que é meu eu tento cuidar, né? Mas a gente não pode esquecer que a água vem público. E a gestão é para nós exercermos a nossa capacidade de articulação e fazer a administração do
compartilhamento desse uso. É assim em vários lugares. Então, a gente assim estranha um pouco alguns representantes do Ministério que vestiram a camisa de um lado, como se não existisse pessoas do outro lado que também não tivessem interesses. Então, foi muito estranho nesse processo do sistema Cantareira que promotores de uma determinada região se organizaram, se aglutinaram para defender uma região, mas não o uso da água. Falo isso para chegar aos comitês e aqui uma boa notícia, na minha opinião. A opinião aqui é minha, não sei contestar. Eu acho que os comitês de bacia tiveram uma atitude madura nesse processo, os dois comitês principalmente envolvidos, tanto o comitê PCJ como o comitê do Alto Tietê. O pano de fundo de toda essa crise, nós estávamos já desde o primeiro semestre do ano passado envolvidos no processo já de renovação da outorga. Todo o cronograma, trabalho conjunto com a ANA, com o DAE, com a usuária Sabesp, o comitê PCJ, o comitê do Alto Tietê, fizemos discussões, fizemos recomendações, mais ou menos, e de uma forma mais aprofundada até e estruturada do que em 2004. Então, é toda uma informação e todos esses atores já estavam presentes. E os comitês de bacia, quando eclodiu a crise, e que nós tivemos conhecimento dessa crise, com todo o monitoramento que a gente fazia, o sinal amarelo piscante foi em janeiro, e em fevereiro se instituiu um grupo de gestão, esse tal GETAC aí, que é Grupo Técnico de Assessoramento para a Gestão do Sistema Cantareira. Não manda nada, graças a Deus. Ele é assessoramento. Quem tem a caneta e toma as decisões são os órgãos gestores, e aí tem a ANA. Muito bem, os comitês, ao invés de fazer uma campanha e procurar culpados, tentaram fazer uma articulação no sentido de buscar resultados para mitigar o problema. Eu acho que isso é uma atitude muito madura. Então, o comitê do Piracicaba discutiu, tem um grupo de estiagem, tem uma estrutura boa de acompanhamento, sabia das limitações de água que tem hoje uma descarga para a bacia do PCJ, que na época de estiagem usava-se lá um mecanismo de banco de águas que extrapolava os 5 metros cúbicos por segundo, e hoje está tendo que se contentar com 3. Quando aperta lá na captação de Campinas, que é quase o nosso termômetro, solta mais, e assim vai. O Comitê do Alto Tietê fez uma moção dirigida aos poderes públicos, aos municipal, estadual, enfim, federal, aos usuários e à sociedade, instituiu um grupo de gestão da demanda. E por fim, eu queria falar também, aqui o comitê também ainda está devendo. Esses dois comitês, que não são os dois mais antigos, o PCJ é mais antigo, depois veio o Baixo GT, depois veio o Alto GT, se não me engano. Mas eles têm uma força que nós estamos usando. O plano de bacia deveria ter propostas de critérios de outorga e de prioridade de uso. A Lei 9.034, pioneiramente no Brasil, do Estado de São Paulo, a lei, o primeiro plano de recursos hídricos, definiu prioridades de uso, enquanto os planos de bacia não propuserem as suas, pelas suas especificidades. Daí um desafio a ser encarado pelos comitês. E para isso precisa ter base técnica, precisa ter discussão, para isso precisa compor os interesses e ver onde é que aperta o calo. Nessa crise, tem campanha de fiscalização, no Alto GT, tem campanha de fiscalização no Paraíba e em vários outros lugares, a gente encontra muito uso desconforme,
mas na hora de fechar a torneira e caçar a outorga ou reduzir o direito de uso, porque tem que ser preservado o uso prioritário, que é abastecimento humano e dessedentação de animais, cadê o critério plano? Então nós temos que focar no plano de vacina. E o último ator que eu queria listar é a população. A população que é a destinatária final dos esforços de todos aqueles que atuam para a construção ou implementação das políticas públicas. A população deu-nos um belo exemplo de cidadania, ainda há fatos isolados, né? Sem falar daqueles exemplos, maus exemplos, né, de quem desperdiça água, etc. e tal. Mas lá na ouvidoria da secretaria, outro dia o ouvidor me contou, recebe mensagens do país inteiro de solidariedade ao povo de São Paulo. E o povo está fazendo a parte dele. E nós, como sistema de recursos hídricos de gestão, temos que fazer a nossa. Então nós temos que aprimorar muito mais os mecanismos que nós temos à mão. O nosso plano da bacia. E eu acho que, como legado para fechar, nós temos uma série de lições aqui. Eu comecei falando em risco. Nós estamos preparados para a situação de risco? O risco, quando você tem a falha, assim, vai todo mundo embora para outra região? Não. Você tem que ter o tal plano de contingência para conviver com o risco. Nós temos que aprimorar nossos planos de contingência. Era esperado uma situação crítica como a que houve? De jeito nenhum. Ninguém, por mais bola de cristal que tenha. E os técnicos, quando a gente fica fazendo as contas e analisando, é extremamente fácil fazer análise estatística do passado. Quem faz prognóstico do futuro? Só a mãe de nada. Se arrisca, faz. Então a gente fica procurando as lojas de bola de cristal, de grife, mas é difícil. Quem imaginaria que dezembro, janeiro, fevereiro e março fossem os anos que nós tivéssemos recordes de vazões mínimas, meses chuvosos? Legado. Nós temos que fazer um planejamento menos genérico e mais pragmático. Não adianta a gente fazer aquele plano assim todo. Nós temos que ir ao ponto. E temos aí, eu acho ainda, aqui para os professores, valorizar realmente a educação. Se a nossa população tiver uma educação, cidadania, e nós, em todas as áreas de atuação, nós vamos melhorar isso muito, né?